Esta mensagem que você ouvirá agora foi ministrada em um dos nossos cultos, realizados na Igreja Presbiteriana Renovada Independente de Arapongas. Esperamos que você seja edificado através dela. Que Deus abençoe você e a sua família. Seja Deus. Irmãos, vamos ler a palavra para a nossa meditação nesta noite. Evangelho segundo Lucas, capítulo 17. Vamos ler do verso 11 até o verso de número 19. Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, do verso 11 até o verso 19. Assim nos diz a palavra de Deus. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém. Podem-vos assentar. Chegamos hoje, irmãos, à nossa 9ª mensagem sobre este tema que tem por título, A fé verdadeira não questiona. Lembrando que nós estamos disponibilizando todas essas mensagens, irmãos, desta série, estão no YouTube. Então, se você não pôde vir em algum culto, não pôde participar, está lá no YouTube as 9 mensagens já disponibilizadas. Às 8, essa de hoje estará a partir de amanhã à noite, se Deus quiser, já estará também no YouTube. Então, ouça as mensagens e compartilhe também, com outras pessoas. Nosso propósito aqui é a glória de Deus, é para que as pessoas possam ouvir a palavra de Deus, e ter também uma experiência com o Senhor. Irmãos, nesta mensagem de hoje, nós vamos falar um pouco então sobre a cura desses 10 leprosos. A lepra, que hoje é conhecida entre nós como hanseníase, é uma enfermidade, irmãos, muito antiga. De acordo com os relatos bíblicos, nós encontramos já a lepra nos tempos de Moisés. A Bíblia nos diz lá no livro de Números, no capítulo 12 e no verso 10, a Bíblia relata que a irmã de Moisés, chamada Miriam, ficou leprosa. Depois, em Levíticos, no capítulo 13, Moisés vai dedicar todo este capítulo 13 de Levíticos para falar como se deveria proceder com uma pessoa leprosa. Então nós vemos, irmãos, que esta enfermidade era algo assim que atingiu as pessoas já muitos e muitos anos atrás. E quando uma pessoa, irmãos, ficava leprosa, era comum se relacionar esta enfermidade como sendo um castigo de Deus. Porque lá em Números, no capítulo 12, como citamos aqui, a Bíblia vai dizer que Miriam, ela murmurou contra Moisés, e a ira de Deus se acendeu contra Miriam, e ela ficou leprosa. A Bíblia também nos fala em 2 Crônicas, no capítulo 26 e no verso 20, que o rei Uzias, que foi um rei muito próspero em Judá, foi o rei com o governo mais longevo de todos os reinos de Judá,
Ele reinou durante 55 anos em Judá. Este rei, no fim do seu reinado, ele entrou no templo para oferecer incenso, lá no altar do incenso, onde só era permitido que os sacerdotes entrassem. E quando o rei Uzias entrou ali, a Bíblia diz que o Senhor o feriu e ele ficou leproso. Então, irmãos, a Bíblia vai nos dizer, nesses exemplos que nós citamos aqui, que essas pessoas que foram acometidas pela lepra, foi porque Deus tirou e porque o Senhor, então, moveu a sua mão contra essas pessoas. Então era comum, muito comum, as pessoas leprosas serem rotuladas como alguém que estava sofrendo um juízo da parte de Deus, um castigo da parte de Deus, e por isso elas estavam leprosas. E tinha também esse cunho espiritual, porque lá em Levíticos capítulo 13, a Bíblia vai dizer que somente o sacerdote, que era um líder religioso, ele poderia constatar que a pessoa estava leprosa, e depois também, numa eventualidade de uma cura, só o sacerdote é que poderia declarar a pessoa limpa da lepra. Mas nós vamos falar um pouco mais disso mais adiante nesta mensagem. Por ser, irmãos, uma enfermidade contagiosa, o próprio Deus, ele estabeleceu que as pessoas leprosas, elas deveriam ficar em quarentena, isoladas dos demais do seu convívio. Por quê? Para que a enfermidade então não propagasse para as outras pessoas. Nós tivemos aí nessa experiência com uma pandemia e sabemos o quanto foi difícil para muitos ficar em quarentena. Pessoas enfermas precisaram ficar reclusas, sem contato com os familiares, para quê? Para que não se propagasse a enfermidade. A Bíblia vai nos dizer lá em Números, no capítulo 5 e no verso 2, o Senhor disse para Moisés o seguinte: ordene aos filhos de Israel que lancem fora do acampamento todos os leprosos, para que eles não contaminem o acampamento. Lá no Números 12 e no verso 13, quando a Miriam ficou leprosa, Deus disse para Moisés: seja Miriam fechada 7 dias fora do acampamento. Ainda em Levíticos, no capítulo 13 e no verso 46, a Bíblia diz que o leproso será imundo todos os dias em que a praga estiver nele. É imundo e habitará só, e a sua habitação será fora do arraial. Então nós vemos, irmãos, que essa é uma enfermidade muito difícil naquele tempo, não havia tratamento médico, não havia cura para a lepra, e a pessoa então ela estava condenada a ficar isolada em uma aldeia, em um vilarejo chamado de leprosário, onde ali só podiam ficar pessoas leprosas. E esses acampamentos, irmãos, eles ficavam na parte de fora da cidade. Então, as pessoas, quando elas eram diagnosticadas com a lepra, ela precisava deixar a sua casa, deixar o convívio da sua família e ir morar sozinho, num lugar fora da cidade, até que se constatasse a cura, ou em muitos casos, até a morte. A pessoa permanecia ali, nesse regime de isolamento. Irmãos, então nós observamos aqui, que este cuidado com os leprosos, ele se estendeu por gerações e gerações, a ponto de muitos anos depois, de Israel já estar habitando na terra de Canaã, nós vemos ainda esta prática sendo observada no meio da nação de Israel. Por exemplo, em 2 Reis, no capítulo 7 e no verso 3, a Bíblia diz ali, conta a história de quando o rei da Síria, chamado Ben-Hadad, ele veio com seus exércitos e sitiou, cercou a cidade ali da Samaria, e houve uma fome terrível naquela cidade. E a Bíblia vai nos dizer que as pessoas estavam morrendo de fome, mas haviam 4 leprosos que estavam fora da cidade. E quando eles viram que iam morrer, eles decidiram ir ao acampamento do exército sírio para pedir alguma comida para eles. E quando eles chegaram lá,
né? O exército tinha fugido, eles tinham ouvido ruído, né? Um barulho muito grande, e eles abandonaram o acampamento. Mas nós vemos aqui então, irmãos, que esses leprosos estavam lá, fora da cidade, enquanto as pessoas estavam dentro da cidade, habitando dentro da cidade. Então nós vamos ver, irmãos, que essa ordenança que Deus deu, essa orientação, ela estava sendo respeitada. E esse cuidado que se tinha com os leprosos, irmãos, ele se estendia por pessoas de todos os níveis sociais, de todas as classes, de todas as culturas e, né, de todo o poder aquisitivo, independente se a pessoa fosse rica ou pobre, todos deveriam respeitar esta lei que era determinada acerca dos leprosos. A ponto de, em 2 Crônicas, no capítulo 26 e 21, quando a Bíblia diz, e nós citamos aqui que o rei Uzias ficou leproso, olha o que a Bíblia diz aqui, irmãos, em 2 Crônicas 26 e 21. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou, por ser leproso, numa casa separada, e seu filho Jotão começou a governar sobre a casa do rei. Então nós vemos aqui que mesmo um rei, que era considerado quase que como uma divindade naquele tempo, se ele ficasse leproso, até ele tinha que ficar isolado e morar separado numa casa. Para quê? Para que a lepra não contagiasse outras pessoas. Então, irmãos, voltando aqui para o texto de Lucas 17, se a lepra, ela exigia que as pessoas ficassem morando sozinhas, fora da cidade, num leprosário, a Bíblia nos diz aqui que Jesus estava passando, né, entre aqui as regiões, né, de Samaria e da Galileia, e Jesus então, com certeza, entre estas cidades que ele estava passando, Jesus passou próximo de algum leprosário. E aqueles leprosos que estavam ali, com certeza, né, eles tinham ouvido falar de Jesus, talvez eles ouviram falar das curas que Jesus realizava, e quando eles veem Jesus então passando ali próximo desse leprosário, eles vão ao encontro de Jesus, eles vão a Jesus para clamar a Ele por socorro. Irmãos, e quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai ver que isso não é uma casualidade, Jesus passar perto de um leprosário. Muitas vezes a gente pensa que isso era uma coisa normal, Jesus estava passando, tinha um leprosário ali perto, isso foi uma coincidência. Não, irmãos, em tudo havia um propósito de Deus, em tudo. Quando nós olhamos, por exemplo, para João, o Evangelho de João no capítulo 4, a Bíblia diz que Jesus estava caminhando da Judéia para a Galileia, e Jesus então entrou numa cidade samaritana chamada Sicar. A Bíblia diz ali, era-lhe necessário passar por Samaria. Mas, irmãos, geograficamente não tinha essa necessidade. Podiam haver caminhos alternativos em que Jesus pudesse desviar dessa cidade samaritana. Até porque os judeus não se relacionavam com os samaritanos. Mas a Bíblia diz que era necessário Jesus passar ali. Por quê? Porque Jesus iria se encontrar com uma mulher no tanque, ali num poço de Jacó. E naquela conversa com aquela mulher, Jesus vai revelar a vida dela. Uma vida totalmente errada, uma vida totalmente bagunçada, e Jesus vai dizer para ela, se você quiser, eu posso te dar água viva. Eu posso te dar uma água viva. Já que você está vindo no poço buscar água, essa água aqui você toma hoje, amanhã você tem sede de novo, depois amanhã você vem buscar de novo, e depois você está sedenta, mas eu posso te dar e te oferecer uma água viva e que vai saciar a sede da tua alma. Então, irmãos, nós vemos que Jesus não passou ali naquela cidade de Sicar por acaso. Jesus tinha um propósito de encontrar esta mulher que era uma pessoa necessitada, né, de uma vida transformada na presença do Senhor. Nós vemos também no Evangelho de João, no capítulo 5, nos versos 2 e 3, que a Bíblia diz que Jesus subiu para Jerusalém numa festa dos judeus. Mas ao invés de ir na festa dos judeus, Jesus foi primeiro para um lugar chamado Betesda. O que era Betesda, irmãos? Betesda era um tanque, e nesse tanque havia 5 alpendres, e nesses alpendres estavam lotados de pessoas enfermas ali. Ali tinham pessoas cegas, pessoas coxas, paralíticos, surdos, e Jesus ele vai para esse tanque de Betesda, que era como um hospital.
Imagine hoje um hospital superlotado, corredores lotados, isso era Betesda. E Jesus então, ao invés de ir na festa, Jesus vai lá no tanque de Betesda. E quando Jesus chega ali no tanque de Betesda, Jesus se dirige a um homem que estava ali. Veja, irmãos, não é uma casualidade, há um propósito. E Jesus vai se dirigir àquele homem que estava ali, paralítico, há 38 anos. Jesus viu que aquele homem não tinha condições de entrar no tanque para ser curado. Jesus entendeu que aquele homem, ele via o mover das águas pelos anjos, e ele via pessoas indo adiante dele e sendo curadas, mas ele não tinha ninguém que o colocasse no tanque. E é isso que ele vai dizer para Jesus, e Jesus vai curá-lo imediatamente. Então, irmãos, em tudo há um propósito de Deus quando o Senhor Jesus passa perto desse leprosário. A Bíblia diz então que esses 10 leprosos, que com certeza tinham ouvido falar sobre Jesus, eles vêm até perto, eles vêm em direção a Jesus, mas eles têm que parar a uma certa distância, porque a lei dizia que o leproso não poderia ter contato físico com outras pessoas. Ele nem sequer poderia se aproximar de outras pessoas, porque a lepra poderia contagiar outras pessoas. Então a lei dizia que o leproso, ele devia andar com um sininho, e se alguém porventura viesse ao encontro dele, ele devia gritar: sou imundo, eu sou leproso, e a pessoa então ia se afastar. Eles então, esses 10 leprosos, eles vêm até uma certa distância, e eles chegam até uma certa distância de Jesus, e a Bíblia vai nos dizer aqui, que quando eles se aproximam de Jesus, eles levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Irmãos, eles pediram misericórdia para quem é fonte de misericórdia. Talvez você esteja aqui nesta noite também dizendo: Senhor, tem misericórdia. E eu digo para você, aqui é o lugar certo, porque o Deus que nós servimos é um Deus de misericórdia. A palavra de Deus nos diz lá no livro de Lamentações, no capítulo 3, nos versos 22 e 23, a palavra do Senhor diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas são novas a cada manhã. Então, irmãos, as misericórdias do Senhor, elas são renovadas dia após dia. Se hoje há alguém clamando por misericórdia, o Senhor atende. Se amanhã essa pessoa voltar ao Senhor e disser: Senhor, tem misericórdia, Ele atende, porque a cada dia as suas misericórdias se renovam. E estes 10 leprosos então, eles chegam a Jesus dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Irmãos, eu vejo aqui a atitude desses leprosos, de pessoas que reconheceram que Jesus era alguém superior aos homens. E por que isso? Porque eles estão indo a Jesus, clamando por algo que nenhum homem podia fazer. Eles estão indo a Jesus, clamando por uma cura de uma enfermidade que não tinha cura naquele tempo. Então eu vejo que eles reconhecem que em Jesus há um poder sobrenatural. E, irmãos, quando nós olhamos para os nossos filhos, para as crianças, nós vamos ver essa atitude das crianças. Se uma criança está correndo, ela cai, se machuca, para quem ela corre? Para os seus pais. Ela vem chorando para os seus pais, porque ela sabe que seus pais vão tratar aquela ferida. Se há ali um machucado, vai ser feito um curativo. Se foi um simples raladinho, tem aquela tradicional fala dos pais, né? Vou dar um beijinho para sarar. E você dá um beijinho e a criança sai correndo de novo. Mas por que a criança vem correndo para os pais? Porque ela reconhece que os pais são superiores. Os pais vão ajudá-la. Os pais vão resolver aquilo que ela sozinha não pode resolver. Então, quando eu vejo os leprosos indo a Jesus, é porque eles estão dizendo: Jesus pode fazer o que nós não podemos. Jesus pode fazer o que os médicos não podem. Talvez alguém aqui esteja ouvindo esta mensagem, esteja falando justamente isso. Os médicos disseram que para mim não tem jeito. Os médicos disseram que
para o meu diagnóstico, para a minha enfermidade, não há cura. Mas eu quero dizer a você nesta noite, corra para Jesus e clame a misericórdia dele, porque aquilo que ninguém mais pode fazer, ele pode fazer na sua vida. Os leprosos, eles vão até Jesus e eles então clamam a Jesus. A palavra de Deus nos diz, irmãos, no Salmo 103 e no verso 13: assim como um pai se compadece do seu filho, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Assim como uma criança corre no colo do pai quando se machuca, assim como uma criança às vezes acorda à noite assustado e vai no quarto dos pais pedir ajuda, assim nós devemos fazer para com Deus. Você ficou assustado com alguma coisa que te aconteceu, um diagnóstico, uma notícia, algo de ruim que aconteceu na sua vida, te assustou, te apavorou, corra a Deus, porque é isso que a Bíblia está dizendo. Assim como um pai se compadece do seu filho que está com medo à noite, assim como o pai se compadece do seu filho que se machucou e o toma nos braços e sara as suas feridas, assim Deus também quer agir comigo e com você. Se você está sofrendo alguma enfermidade, se você está sofrendo uma dor, se você está sofrendo uma angústia dentro do seu coração, corra aos braços desse Deus que está com os braços estendidos para te acolher. Ele está com os braços estendidos para te envolver e te abraçar. O livro do profeta Jeremias, no capítulo 33 e no verso 3, o próprio Deus, usando o profeta, a boca do profeta Jeremias, disse assim: clama a mim e eu te responderei. Quantas pessoas talvez estejam agora passando por uma situação que não vem saída? Para onde eu vou? Que rumo eu tomo? Eu estou perdido, eu estou desorientado. Jesus está dizendo para cada um: clame a mim e eu te responderei. Você não sabe que decisão tomar? Clame a mim e eu te mostrarei. Você não sabe que caminho seguir? Clame a mim e eu te responderei. Então, irmãos, a palavra nos diz que o Senhor tem prazer em que seus filhos que estão sofrendo venham a Ele, porque Ele é poderoso para trazer a solução deste problema. Esses leprosos, então, eles vão até Jesus. E Jesus, irmãos, aqui no verso 14, quando ouve eles clamando: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Jesus disse: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Irmãos, é intrigante isso, né? Nós já falamos aqui algumas vezes sobre as ordens de Jesus, né? Às vezes são ilógicas. Agora imagine os irmãos, Jesus dizendo para esses leprosos: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Os irmãos se lembram que eu falei aqui que o sacerdote era o único capaz de diagnosticar a cura da lepra. E Jesus está mandando então esses leprosos irem a quem? Ao sacerdote. Mas acontece, irmãos, que aqui há um caso intrigante, porque lá em Mateus, no capítulo 8, um outro leproso se aproximou de Jesus ali, e ele pediu: Senhor, se queres, tu podes me curar. E Jesus disse: eu quero ser limpo. E a Bíblia diz que imediatamente aquele leproso ficou curado. E depois daquele leproso ficar curado, Jesus disse para ele: agora vai e mostra-te ao sacerdote. Mas ele já estava curado. Aqui não, com os 10 leprosos, Jesus disse para eles: ide e mostrai-vos ao sacerdote. Mas quando eles olharam para o corpo deles, eles ainda continuavam leprosos. Então eles entenderam o que Jesus queria dizer: é o sacerdote que tem autoridade para te declarar que você está limpo da lepra. Mas eles não entenderam o porquê Jesus mandou eles irem, se eles ainda estavam leprosos. Eles podiam, irmãos, olhar para Jesus e dizer: Senhor, eu não vou. Porque se eu for lá com essa lepra, o sacerdote vai olhar para mim e vai me repreender e vai falar: por que você está aqui e não no leprosário? Talvez o sacerdote pudesse olhar e dizer: você continua leproso, volte para o teu lugar, que é o leprosário.
Então, irmãos, quando esses homens ouviram a ordem de Jesus, ide e mostrai-vos ao sacerdote, eles poderiam dizer: Senhor, nós não vamos porque eu continuo leproso. Se eu for lá, o sacerdote vai me mandar voltar para o leprosário. Mas aí, irmãos, a palavra de Deus diz que esses homens, eles não questionaram. Esses homens, irmãos, eles não questionaram a ordem que Deus deu. É por isso que quando lemos lá em Hebreus, no capítulo 11 e no verso 1, a palavra de Deus diz assim, que fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É por isso que nós estamos falando aqui sobre fé, irmãos. Porque é fácil a gente ir se mostrar ao sacerdote quando a gente já está curado. Mas como é difícil a gente ir se mostrar ao sacerdote quando a gente ainda está leproso. Talvez alguém aqui ouviu a voz de Deus dizendo para você: vai lá no médico e repete os seus exames. E você disse assim: Senhor, para que repetir? Ele vai ver que eu continuo doente. E você olha para o seu corpo e talvez você diga: eu continuo enfermo. De que adianta eu ir lá no médico? Ele vai dizer: você continua enfermo. Mas, irmãos, o que a palavra está nos dizendo aqui é que Jesus disse: ide ao sacerdote. Esses homens, eles não questionaram. Esses homens leprosos não duvidaram, ainda que eles olhassem nos seus corpos e vissem a lepra ainda no seu corpo. Mas eles disseram: nós vamos lá. Os irmãos lembram na semana passada, quando eu falei aqui da pesca maravilhosa, né, que Pedro fez? E ele disse: Senhor, eu trabalhei a noite inteira e não peguei nada, mas porque o Senhor mandou, eu vou lançar as redes de novo. E quando ele lançou as redes de novo, as redes estavam repletas de peixe. Aqui, irmãos, acontece a mesma coisa. Eles estão olhando para os seus corpos, eles continuam leprosos. Mas eles disseram: já que o Senhor mandou ir no sacerdote, nós vamos lá. Já que o Senhor disse que nós temos que ir no sacerdote, nós vamos até o sacerdote, porque nós vamos cumprir a ordem que o Senhor deu. Aí, irmãos, olha o que a Bíblia diz aqui, que maravilhoso. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Eles não ficaram limpos antes de ir, mas eles ficaram limpos quando foram. Irmãos, é por isso que a fé, ela move montanhas. É por isso que a fé é algo sobrenatural. Eu obedeço, ainda que não esteja vendo com os olhos naturais o resultado, mas eu creio com os olhos da fé que a resposta já aconteceu. Indo eles, ficaram limpos. Imagine, irmãos, aqueles 10 leprosos indo para se mostrar ao sacerdote, e de repente um olha para o outro e diz: rapaz, a tua pele está mudando de cor, tua pele já mudou de cor. Talvez um olhou para o outro e disse: rapaz, aquela ferida que você tinha no nariz, na boca, já não tem mais. E um começou a olhar e cada um observar o seu próprio corpo, e eles viram que estavam limpos. Eles viram que estavam curados. E a Bíblia vai dizer então que um deles, vendo que estava limpo, ao invés de ir lá no sacerdote, ele voltou para Jesus. Ele voltou para Jesus, porque ele disse: eu preciso ir agradecer. Irmãos, aqui a palavra nos fala da gratidão. Quantas pessoas, elas vêm até Jesus, elas clamam, elas suplicam, e Jesus opera o milagre, e a pessoa vai embora e nunca mais volta. Irmãos, esses homens estavam talvez há muito tempo no leprosário. Eles estavam longe da família, longe dos filhos, longe da esposa, longe dos amigos, dos familiares.
E aos olhos humanos é até natural você pensar que quando eles foram curados, eles viram que estavam limpos, eles foram ao sacerdote e disseram: o mais depressa possível, agora eu quero reencontrar minha esposa e os meus filhos. Mas, irmãos, há uma verdade aqui que a palavra de Deus nos ensina: qualquer que amar seu esposo, esposa e filhos mais do que a mim, não é digno de mim. Deus, irmãos, Ele precisa estar em primeiro lugar na nossa vida. Deus, Ele precisa estar em primeiro lugar na nossa vida. Eu não estou falando aqui de igreja, estou falando de Deus. Deus em primeiro lugar. Este homem, ele reconhece a sua cura, ele vê que está limpo da lepra, ele também está com saudade da esposa, ele também quer rever os filhos, mas ele diz: primeiro, eu preciso agradecer. Antes de qualquer coisa, eu preciso agradecer aquele que me curou. Irmãos, eu acho bonito aqui que a palavra de Deus, né, ela fala em detalhes, e ela diz assim: olha, um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. O que a Bíblia quer nos ensinar com isso, irmãos? Sempre que eu recebo um milagre de Deus, eu preciso voltar para Ele, mas não de maneira tímida. Eu preciso voltar para Ele em alta voz, glorificando em alta voz. Aqui, irmãos, a palavra de Deus quer nos ensinar o quê? A palavra de Deus quer nos ensinar que quando a gente recebe um milagre, irmãos, a gente deve compartilhar com o maior número de pessoas possíveis. Este homem, ele queria que todo mundo soubesse que ele era leproso, mas que Jesus o havia curado. É isso que a palavra está dizendo. Ele voltou clamando, ou ele voltou glorificando a Deus em alta voz. Ele está dizendo para todo mundo: Jesus me curou, eu era leproso e Jesus me curou, Jesus me curou, eu estou limpo da lepra. Irmãos, quantas vezes nós recebemos milagres tão gloriosos de Deus e nem sequer abrimos a boca para glorificar e para compartilhar com as pessoas aquilo que Deus fez na nossa vida? Quantas vezes Deus já te livrou? Quantas pessoas aqui Deus já tirou da sepultura? Um acidente, uma enfermidade, e você clamou e Jesus curou, e quase ninguém conhece a tua história. O que a Bíblia quer dizer aqui é que este homem que volta glorificando em alta voz, ele está dizendo para todo mundo: Jesus me curou, Jesus me curou. Irmãos, quando a gente às vezes pede para os irmãos aqui: olha, testemunhe. Irmãos, não é para fazer propaganda da igreja, não é esse o propósito. Não é para honrar o pastor ou o irmão que orou por você, não. É para honrar Deus, é para dar glória para Deus. É só Ele que é digno de glória. Deus usa os seus vasos, mas, irmãos, a glória é toda dele. O presbítero pode te ungir, você ser curado, mas a glória é dele. Alguém orou por você e Deus mudou o quadro da sua vida. A glória é de Deus. Dê glória para Ele. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Então, irmãos, este leproso curado, ele volta para Jesus, e a Bíblia diz aqui que ele volta glorificando a Deus em alta voz, mas mais do que isso, quando ele chega perto de Jesus. Irmãos, lembram que quando ele foi clamar a misericórdia, ele não podia chegar perto porque ele estava leproso. Agora ele voltou curado, então ele cai literalmente aos pés de Jesus. E quando ele cai aos pés de Jesus, a Bíblia diz que ele deu graças. Essa palavra aqui, irmãos, deu-lhe graças, ou dando-lhe graças, ela é do grego eucaristeu, que quer dizer sentir gratidão, ser grato. Quando ele está dando graças, ele está dizendo: obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Quantas vezes, irmãos, nós nos apresentamos diante de Deus com uma lista de pedidos, mas nunca temos uma lista de agradecimentos.
Você acordou com vida hoje. Muitos não acordaram. Você se alimentou. Muitos não tiveram o que comer. Você tomou um banho. Você veio à casa do Senhor. Muitos estão nos hospitais. Muitos estão nas UTIs, nas CTIs. Muitos estão desenganados pela medicina. E você está aqui. Você está com saúde. E muitas vezes você está com uma lista diante de Deus. Deus, me faça isso, me faça aquilo outro, resolve isso. Quando você tem uma lista para agradecer. Gratidão, irmãos. Gratidão. Que coisa maravilhosa. Você nunca vai perder, você só vai ganhar por ser grato a Deus. Só. E nós vamos ver isso aqui na vida deste homem. No verso 17, Jesus pergunta para ele: escuta, não foram 10 os curados? Onde estão os outros 9? Não houve nenhum outro que voltasse para dar glória a Deus? Irmãos, eu não sei se este índice está aqui por ser algo real, mas é simbólico. 10 curados, um voltou para agradecer. 10%. Eu creio que não é muito diferente que acontece não, irmãos. Quantas pessoas clamam, mas quantos voltam para agradecer? Eu não creio que seja muito diferente disso. E a Bíblia está nos ensinando que quando este homem volta, Jesus está perguntando: onde estão os outros 9? Que também foram limpos. Não foi só ele que foi curado, foram os 10. Mas só ele voltou para agradecer a Deus. Os outros foram se encontrar com as suas famílias, os outros foram se encontrar com seus amigos, outros voltaram a uma vida normal. Mas este homem disse: antes de eu voltar para minha casa, eu quero agradecer esse Deus, agradecer a Jesus por aquilo que Ele fez na minha vida. É assim que você tem agido na tua vida também? Você tem tido um coração grato a Deus? Você tem se lembrado de voltar aos pés do Senhor para agradecer a Ele por tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida? Você tem tido um coração agradecido? Irmãos, e quando este homem volta para agradecer a Jesus, ele volta porque ele entende que Jesus é mais do que o milagre. Jesus vale muito mais do que a cura da lepra. Estar com Jesus é muito melhor. Eu vejo isso também, irmãos, nos textos, por exemplo, aqui de Marcos, no capítulo 10 e verso 52, quando a Bíblia narra ali a cura do cego Bartimeu, que estava à beira do caminho ali na cidade de Jericó. Ele estava ali mendigando todos os dias, e quando ele ouviu que Jesus estava passando por ali, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou, chamou ele e disse: o que você quer que eu te faça? Ele disse: Senhor, eu quero ver. E Jesus disse: vê, a tua fé te salvou. E a Bíblia diz que na mesma hora o cego Bartimeu começou a enxergar. Mas quando o cego Bartimeu começa a enxergar, a Bíblia diz: e ele seguiu Jesus pelo caminho. O cego Bartimeu entende que a cura, o milagre que ele estava buscando era muito importante para ele. Mas quando ele foi curado, ele entendeu: esse Jesus que me curou é mais importante do que minha cura. Esse Jesus que me trouxe visão, ele é mais importante do que propriamente o milagre que ele realizou. Lá em Marcos também, no capítulo 5, verso 18, Jesus libertou ali aquele endemoniado gadareno, que andava pelos sepulcros, nu, se ferindo. As pessoas o prendiam em grilhões, ele quebrava as cadeias. Ele tinha uma legião de demônios possuindo o seu corpo. E quando Jesus chegou nele, Jesus o libertou daqueles demônios, expulsou aqueles demônios e ele ficou curado. A Bíblia diz, irmãos, que imediatamente após ser liberto, aquele homem ele vai se vestir e ele vai se assentar aos pés de Jesus, porque ele entende: a libertação é importante para a minha vida, mas eu quero agora sentar aos pés de Jesus para aprender com ele. Que bom seria se todas as pessoas que já foram contempladas com o milagre do Senhor voltassem para estar na presença de Deus. Infelizmente, não é isso que acontece, muitos não retornam. No Evangelho segundo João, no capítulo 8, no verso 12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas.
Irmãos, que adianta um leproso ser curado da lepra e ficar distante de Jesus? Ele está curado da enfermidade, mas continua andando em trevas. Que adianta um cego ser curado e ficar longe de Jesus? Seus olhos abriram, mas ele continua no escuro. E Jesus está dizendo: se você me segue, você não anda em trevas, porque eu sou a luz do mundo. É importante nós entendermos isso. Eu estou aqui buscando e clamando por um milagre, mas eu preciso entender que mais do que o milagre, o mais importante é ter Jesus. Mais do que ter a visão, mais do que ter saúde do meu corpo físico, mais do que ser alguém próspero na minha vida material, mais do que receber a minha promoção na empresa, mais importante do que tudo isso é ter Jesus habitando no meu coração. Finalmente, irmãos, Jesus disse a esse homem: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. A gratidão deste homem em voltar para Jesus deu a ele o privilégio de receber o que nenhum dos outros 9 receberam. Os 9 leprosos ficaram curados da lepra, mas este homem, além de curado da lepra, ele foi salvo por Jesus. Ele foi transformado por Jesus. Eu disse aqui numa dessas ministrações que se você vem a Deus só para um milagre, quando Deus te faz um milagre, você já recebeu o que você queria, então Deus não é mais nada para você. Mas se você vem aqui buscando algo do Senhor, mas buscando mais do que tudo a presença de Deus, você recebe o milagre, mas Deus tem mais para te oferecer. Deus vai dar cura para a sua saúde, Ele vai dar saúde para o seu corpo, mas Ele vai dar alegria também e paz para o seu coração. Ele vai resolver aquele problema na sua casa, esse problema de relacionamento conjugal, Ele vai resolver, Ele é Deus para isso. Ele é poderoso para mudar situações na nossa vida, mas Ele quer preencher a sua casa com alegria e com a presença dEle. Ele quer libertar esse teu filho que está preso às drogas, mas Ele quer muito mais do que isso, Ele quer também salvar este filho. Ele quer salvar este esposo que chega em casa às vezes bêbado, e bate na esposa, bate nos filhos. Ele quer mais do que só libertá-lo da bebida, Ele quer transformar esse coração e encher o coração deste homem de amor, de paz, de compreensão. Este leproso, irmãos, ele nos ensina que quando nós voltamos para Jesus, Jesus sempre tem mais surpresas para nós. Então que você nesta noite receba esta palavra, medite nessa palavra e creia que esse Jesus que curou os leprosos, Ele quer também fazer um milagre na sua vida. Clame a Ele, confie nele, espere nele e Ele vai atender o desejo do teu coração. Vamos nos colocar em pé nesta hora, irmãos. Louvado seja Deus. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Querido Deus, nós estamos, ó Deus, diante da Tua palavra que foi exposta e pregada. E nós cremos, ó Deus, que a Tua palavra, Senhor, é verdade. Talvez não há pessoas aqui leprosas, mas há pessoas enfermas, tanto na sua saúde física, quanto também na sua saúde, Senhor, psicológica, mental. Traga, Senhor, restauração a esta vida agora, no nome de Jesus. Entra nessa casa, Jesus. Faz o milagre que é preciso. Ah, Senhor, visita esta pessoa. Visita esta casa. Visita, Senhor, este lar. Encha, Senhor, este lar com a Tua paz e com a Tua alegria. Senhor, nós estamos aqui porque reconhecemos que Tu podes fazer aquilo que ninguém mais pode. E nós estamos clamando a Ti por misericórdia, porque as Tuas misericórdias não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. E nós cremos, ó Deus, que o Senhor é Deus para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Então, Senhor, toca agora nesta vida e traga restauração na saúde, restauração espiritual,
Liberta, Senhor. Liberta esta pessoa dos vícios. Ajuda, Senhor, esta pessoa. Senhor, restaura este casamento, restaura este lar. Em nome de Jesus. Amém e amém.